Olá, tudo bem? Eu vim avisar uma coisa muito importante pra vocês que eu tenho visto por aí já faz uns tempos e tem me deixado muito revoltado. Não é revoltado, porque eu acredito que revolta seja uma palavra de expressão, uma expressão, né, em si, muito imatura. Eu acredito que eu estou descontente com o fato de que as pessoas ainda acreditam em amarração e acreditam ainda em milagres, sabe? Milagres assim em que as pessoas prometem coisas pros outros, sabe? Iludindo os outros, sabe? Apenas por terem status de alguém poderoso ou status de alguém que simplesmente acha que tem um poder, que pode com aquilo, que pode fazer isso, que pode fazer aquilo, que pode fazer isso. Gente, a gente precisa simplesmente encontrar um equilíbrio entre o ego e a humildade desprovida de ego, entende? Eu acho que assim, a sensação que nós temos de estar fazendo algo errado vai muito das nossas crenças interiores, das nossas crenças que temos, que fomos construídos, ou que nós mesmos cultivamos. Então, quando eu vejo um vídeo no YouTube, por exemplo, de um cara que se diz médium e faz amarração com coração de boi, faz amarração com cérebro de boi, ritual com cérebro, com carne de bicho, com sacrifício. Quem sou eu para julgar as ações dele? Quem sou eu para julgar as ações dele? Mas eu não entendo, eu não consigo compreender como uma pessoa pode usar isso em prol de alguém. Em prol de algo, sabe? Eles dizem, os que fazem amarração dizem o que é bom, porque une as pessoas. Mas observemos a natureza. As árvores, por exemplo. As raízes das árvores. Elas nutrem o solo. Com as folhas que caem se tornam flores. Elas abastecem o solo. E isso é uma união perfeita até o momento da morte, certo? Daquela árvore, daquele ser, né? É a mesma coisa com todas as outras coisas, porque a gente, nós seres humanos, nós somos animais, nascemos da terra, somos terra, nosso corpo físico é terra, predominante, elemento terra, água, né? Então, se nós fazemos algo que vai, assim, de intensificação, aquilo gera uma consequência. E aquela consequência pode ser desagradável à harmonia terrestre, porque pode ser que gere consequências boas? Pode. E pode ser que gere catastróficas consequências, sabe? Eu acredito que a vida de uma pessoa linear é linear e não linear ao mesmo tempo. Quando você faz uma não linearidade sair do prumo, a linearidade da vida da pessoa vai estagnar, vai acabar ficando prejudicada. Porque na verdade você interrompeu sim o livre-arbítrio dessa pessoa. Você interrompeu o livre-arbítrio da outra pessoa fazer as escolhas dela. Você não teve paciência com o tempo. Você não teve paciência com algo que você não pode e não tem
o direito, o jus, você não tem o poder de dominar aquilo. Então, eu acredito que futuramente nada disso mais vai dar certo, porque o ser humano que agora está começando a ter um pouco mais de liberdade em suas palavras, sejam daqueles menores para os maiores, que os humilhados serão exaltados. E isso é verdade. Assim como o próprio Mestre Sananda, Mestre Jesus Cristo, Yeshua, como dizem, ou Jesus de Nazaré, enfim, não importa a nominação, mas sim a história daquele personagem, foi humilhado por, na verdade, ser quem ele era, né? Porque eu acredito que ele foi uma pessoa que não teve medo, que foi ousado o suficiente para dizer o que ele tinha para dizer, que ele sentia e tinha para dizer. E isso ele não fez por... Nossa, não prejudicou ninguém, gente, para fazer isso, porque ele era o que ele era. Então, por que você vai tomar uma atitude diferente dessa? Se você pode ser assim, você tem um lugar nessa terra, porque você precisa dominar o outro, né? Então acredito que quanto mais livre o ser humano ser, mais amor ele vai aprender, mais empatia ele vai ter, e menos ele vai querer dominar o outro. É claro que ainda vai existir muita ignorância, e a ignorância vai acompanhar o ser humano até ele morrer, até ele não existir mais, mas porque isso é do ser vivo. Porque a vida, assim, a vida eu digo, a existência, né? É algo incógnito, é algo que não dá pra prever, nem nas cartas que são conselhos, né? No tarô, são apenas mensagens pro seu momento de vivência, pro momentum, que é um segundo às vezes, um décimo de segundo. Então a gente precisa estar bem alinhado com a nossa sensibilidade, com a nossa própria liberdade primeiro, para poder desapegar literalmente dessas coisas que na verdade só vão prejudicar, atrasar, repreender, exercer mais o mal no mundo que já está sendo destruído por isso já faz muito tempo. A Mãe Gaia não aguenta mais. E aqui eu trouxe uma mensagem de Arcanjo Rafael e o Anjo da Graça que saiu junto. Eles falam assim: leia um livro, veja um filme ou ouça uma música. Você pode fazer o seguinte, você pode abrir um livro aleatoriamente e ler a primeira frase da direita ou da esquerda, da página direita ou da esquerda. Talvez aquilo seja uma mensagem importante para o seu momento. E você vai exercer a sua liberdade a partir do momento que você começa a ter mais consciência das suas atitudes e das consequências que elas trazem, porque tudo que você faz é um grito no universo, ecoa, né? É claro que aqui, sem exagerar, sem exageros, porque tem solução? Tem, mas às vezes é melhor não fazer, né, gente? Então, escutem. Escutem muito a voz que você tem dentro de você. E escutem a voz da inocência que você tem dentro de você. Porque quando você escuta essa voz, você percebe o quão livre é aquilo que você cultiva, que você pode cultivar e aquilo que você vai cultivar. Sabe? A iluminação, ela se traz pelo desapego, muitas vezes. Então, quando eu vejo pessoas assim, querendo atenção por levianidade, sem seriedade, sem estar comprometido com o verdadeiro crescimento espiritual, todos dizem, né? Que existe um crescimento espiritual. Eu acredito que são somente experiências que nós estamos adquirindo ao longo da existência. Acaba desgastando
tudo o que foi dito por mestres, sabe? Mestres de verdade, mestres que colocaram a mão na massa pela humanidade. E não só colocar a mão na massa pela humanidade, mas pelo seu ser interior. Entende? Pelo crescimento do ser humano intelectual, pelo ser humano espiritual, pelo ser humano emocional e entre aspas, todo o que é categorizado aquele, o ser humano, né? Então, gente, vamos cuidar mais. Vamos mais cuidar de nossas escolhas, das nossas preferências. Vamos estar atentos àqueles que nos cercam, porque às vezes eles vão mostrar o que a gente não deve ser e o que a gente pode ser. Então é isso, gente. Essa foi a minha mensagem de hoje. Eu acredito que não tenha sido só minha mensagem, mas eu sei que a justiça, ela não é algo feita pela mão do ser humano. Ela é algo feito pelo coração mais puro, indizível do espírito. E isso não é externo, entende? Não é externo, é interno, intelectual interno. Porque quando você tem a sabedoria advinda do espírito, da parte mais evoluída sua, que pode ser de, sim, fatores que influenciaram suas vidas passadas, suas vidas futuras e etc. Aí você escuta aquele caminho onde você vai estar mais aprimorando a sua parte mais evoluída. Eu acredito que eu tenha falado demais aqui nesse momento, mas é porque há muitos anos, assim, acontecem coisas desse tipo e eu não gosto, porque eu já senti na pele como é sofrer consequências disso. E depende de você, somente de você, conseguir mudar esse aspecto de você para rejuvenescer o relacionamento, o amor, florescer a lótus que existe no seu coração. E é isso, gente. Obrigado. Até o próximo vídeo.